de Deus, né? Se eu estou aqui essa noite, porque Deus queria que eu estivesse aqui para falar algo de Deus para vocês, aleluia. Glória a Deus. Eu posso sentir o Espírito Santo nesse lugar, aleluia. Amém. Quando o pastor Cristo me falou aquele dia que eu comecei, eu falei, nossa, me deu aquele frio na barriga, eu falei, meu Deus, quanto tempo que eu não prego. Mas vamos lá, Deus. E hoje eu senti esse frio na barriga também. Um dia eu ouvi um grande pregador, ele falou assim, quando você deixar de sentir aquele frio na barriga, você larga, você abandona, porque você perdeu o temor. Você tem que ter muito temor para entregar essa palavra. Tem que ter muito temor para anunciar essa palavra. Tem que ter muito amor, aleluia. Acho que ela é uma cera e canta, né? Glória a Deus! Essa noite, aleluia. Glória a Deus. Poder abrir a Bíblia comigo lá em 2 Samuel, no capítulo 9, do versículo 1 ao 4. Meu Deus, Senhor poderoso. Muitas vezes me ergueu o pastor Marciano. Muito tempo nós congregamos junto na quadrangular. Muito. Teve um pouco de vergonha de pregar. Grandes pregadores. Marciano, como o pastor. 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 4. Todos acharam, né? 1 ao 4. 9. Está escrito lá. 9, lá, ó. A bondade de Davi para com o filho de Jonas. No versículo 1 diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no de que viessem a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Aleluia. Pode ser nossa você, irmãos. Deus. Eu estava até meditando, busquei muito uma palavra, eu não conseguia nada, não vinha nada na minha mente. Mas de repente Deus me tocou no coração de trazer essa mensagem. Eu peguei aqui uma partezinha do tema que, se você for ver, fala sobre Mefibosete. Uma parte da vida de Davi com Mefibosete. Mas para mim falar dessa parte, desse pequeno trecho, eu tenho que voltar lá atrás. Todos já ouviram falar da vida de Davi, todos conhecem Davi. Se você for pegar e estudar sobre Davi, talvez depois de Jesus Cristo ele é o mais comentado da Bíblia, é Davi. Eu amo tanto a palavra de Davi, a história de Davi, que meu filho se chama Davi. Se nós voltarmos lá atrás, Davi, aquele pastorzinho de ovelhas, cuidava das ovelhas com tanto zelo, das ovelhas de seu pai, com tanto amor. E um dia Deus olhou para com ele e viu nele algo diferente. Viu nele um coração que diz a palavra que é segundo o coração de Deus, meus irmãos. Às vezes muitas pessoas estão preocupadas com a aparência, mas Deus está preocupado com o teu coração, meu irmão. O homem pode te rejeitar, mas Deus olha para ti do jeito que você é no teu interior, meu irmão. E Deus olhou para com Davi naquele dia. Passando um pouquinho à frente, porque eu não quero fugir de onde peguei a palavra, mas dando uma pincelada na vida de Davi. Davi vai mais para frente, ele derrota aquele gigante Golias. Ele ganha a confiança do rei Saul. Ele vai seguindo sua trilha, como Deus o chamou. Antes disso mesmo, ele foi até ungido já rei. Porque Deus já viu que Saul estava já andando em caminhos errados. Saul era ungido de Deus, ele foi escolhido por Deus, Saul. Mas ele começou, o ego começou a encher ele começou a tomar atitudes próprias, atitudes sem ser da vontade de Deus. Ele começou a se encher de si mesmo, não se encher de Deus. Aí já dá uma primeira pincelada, uma primeira dica: tome cuidado para não deixar o ego tomar conta da tua vida. Deus te entrega, mas como diz a palavra, que diminua eu para que o Senhor cresça. Então foi isso que Saul fez. Saul começou a fazer tudo errado. O rei Saul, tudo errado. Ele começou primeiro a ir contra os sacerdotes. Ele queria tomar o lugar dos sacerdotes, usar
morre. Mas se você não vigiar, se você não estiver dentro da palavra, se você não buscar, você acaba morrendo assim, meu irmão. A palavra não é uma verdade. Quem tem promessa, se não seguir as leis, os mandamentos de Deus, acaba se perdendo, meu irmão. E conta lá que Davi, depois de tudo, derrotou o gigante, ele já era ungido rei, mas mesmo assim ele obedecia. Ele sabia que o tempo ainda há um tempo. Como diz, o tempo do homem é o tempo Cronos, mas o tempo de Deus é o Kairos. Nós temos que esperar o Kairos de Deus na nossa vida. Às vezes nós queremos adiantar o nosso tempo, mas Deus sabe o momento exato que Ele vai te levantar, que Ele vai te chamar. Você tem que saber esperar. Uma canta lá. Aleluia. E Davi já mesmo sabendo que ele era ungido, mas mesmo assim ele servia com todo o amor a Saul. Ele tinha um amor no coração por Saul. Deus fala, olha, seja submisso às tuas autoridades. Ame as tuas autoridades, o pastor Wilson, o pastor Marciano, porque eles são autoridade de Deus sobre nossas vidas, aleluia. Deus delegou eles. Respeita eles. Há um poder muito grande na honra, meu irmão. Se você honrar, você vai ser honrado. É a lei da semeadura, meu irmão. E Davi honrou muito. Honrou muito. Conta que com o tempo Davi se transformou num grande guerreiro. Davi era o maior guerreiro do exército de Saul. Ele acabou liderando o exército. O povo de Israel, Davi ia para qualquer guerra que ele ia. Era a vitória do povo de Israel, porque ele estava com Deus. Ele ia dar força no braço de Deus, não da força no braço dele. Será que você tem deixado as coisas na mão de Deus, meu irmão? Ou você tem tentado fazer pela força do teu braço? Pela tua condição própria? Rei, Namaste, Cantanai. Deus fala, deixa nas minhas mãos esta noite, Shammai. Deixa nas minhas mãos que eu cuido de você, Shammai. Deixa nas minhas mãos que eu cuido da tua vida. Aleluia. Aleluia. Rei, Namaste. Conta que teve uma época que Davi estava tão famoso dentro de Israel, porque Deus era com ele, porque Deus estava na vida dele, mesmo assim, porque ele era humilde, ele era uma pessoa humilde, não deixava subir a cabeça. Conta lá que de repente o povo começou a gritar, olha, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aquilo lá começou a deixar mais pesado ainda, começou a gerar uma raiva de Saul contra Davi. Conta até que ele mesmo começou a querer matar Davi ali. Davi estava de algumas ali. Como ele estava andando tudo errado, ele entrava os demônios dele. Quem acalmava ele? Davi pegava aquela harpa, eu acredito, não sei quem ele cantava, mas quando ele tocava aquela melodia, os demônios saíam de Saul. O louvor liberta. O louvor cura. E o louvor estava cantando, se você fechar os olhos e falar, olha Deus, eu estou aqui, você louvar junto com ele, Deus vai te curar, Deus vai tirar da depressão. Glória a Deus. Aleluia. Deus procura adoradores como o rei Davi. Aleluia. Outra passagem da Bíblia lá, se vocês abrirem comigo lá, eu tirei aqui, está lá em 1 Samuel 18, do 1 ao 4. Vou dar mais uma ênfase naquele texto que eu li primeiramente sobre o capítulo 7. Está escrito lá assim, ó, amizade de Jonatas para com Davi. Capítulo 18, a partir do versículo 1 ali. E sucedeu que acabou Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. E aí, irmãos? Se você for ver, Jonatas era filho de Saul. Ele teve uma amizade muito linda com Davi. Ele teve um laço de amor mesmo. Será que você tem se preocupado com teus irmãos à tua volta? Esse texto também pode falar sobre amizade. Será que às vezes você liga para o teu irmão, de repente você está precisando de alguma coisa? Será que você ora pelo teu irmão? Será que você se preocupa para que aquele está próximo a você? Davi e Jonatas, eles fizeram uma
para nos levantar. Eu mesmo passei por isso há pouco tempo atrás. Eu e minha esposa, às vezes, nós estávamos passando coisas difíceis, mas nós tínhamos os chamados amigos. As amigos que ouviam falar sobre o que precisavam, que não aparecia um para ver o que nós estávamos precisando, para ver como nós estávamos no nosso espiritual. Nós precisamos de amigos para andar junto com a gente, para nos levantar quando precisar. Deus deixou a igreja, deixou os amigos, deixou para que um seja unido com o outro, para que um possa ajudar o outro. Aleluia. É Deus poderoso. Esse pacto ali, Davi, ele falou para Jonas, Jonas repetindo essa coisa para Davi: olha, quando eu existir, eu vou ser fiel à tua casa, fiel a você, à tua descendência. Ela, mas teve cantar. E naquela época, quando você fazia um pacto, uma palavra no nome de Deus, é sim, sim, não, não. Se você falou, não precisava protocolar em cartório, não precisava nada como hoje em dia, que o cara falou uma coisa aqui, daqui 10 minutos já mudou a opinião. Não, você falou, está falado. Naquela época dava para se confiar numa palavra. Será que há homens de Deus que dá para confiar na palavra nesse lugar, essa noite? Glória a Deus. Acontece que passou muito tempo depois. Davi acabou tendo que fugir, porque Saul aumentou aquele ódio sobre Davi, porque a inveja. Mesmo assim, Jonas está sendo filho de Saul. Ele protegia Davi, ele ajudou Davi a fugir, não desrespeitando o pai dele, mas ele ajudava Davi. Olha, não, vai para lá, vai se esconde para lá, para que Saul não fizesse mal ao amigo dele. Mas Saul estava cego totalmente pelo seu egocentrismo, pelo seu eu. Quando você acaba saindo dos caminhos de Deus, você é um escolhido, você acaba saindo dos caminhos de Deus, você tem que tomar muito cuidado, porque o que vem sobre a tua vida é muito grande, a complexidade que vem para te derrubar é muito grande. E Saul não conseguiu retornar, não conseguiu sair desse eu. A palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias, todas as manhãs. Era só simplesmente ele reconhecer e falar: não, olha, eu quero. Mas ele estava tão cego pela sua iniquidade, tão cego pelo seu pecado, que ele não conseguiu. E cada vez ele foi ficando pior, com mais raiva, com mais ódio no seu coração, deixando Satanás tomar conta da vida dele. Ele começou uma grande perseguição contra Davi. Daí acabou contando um pouco mais para Davi. Teve até a chance de matar ele. Teve chance de estar próximo ali, chegou a cortar um pedacinho do pano do vestuário dele. Mas não matou, porque Davi respeitava a autoridade, porque Davi sabia que quem podia só apenas tocar era Deus, porque ele era autoridade sobre Davi. Só que a justiça de Deus se faz, meu irmão. Você não se levante contra o ungido de Deus. Não se levante, porque a justiça de Deus, ela vem na hora certa. Muitos falam: não, tarda, mas não vale. Deus não, ele nunca tarda, ele chega na hora certa, irmão. Na hora que você está precisando, é no momento certo, é na hora de Deus, é no cairós de Deus. Glória a Deus. Porque tomou a vida de Davi. Davi acabou se escondendo entre povos estranhos, acabou fazendo aliança para fugir de Saul. E qual foi o fim de Saul? Saul de tanto perseguia Davi, de tanto correr atrás, acabou lá guerreando contra os filisteus. O exército dele estava enfraquecido porque a mão de Deus já tinha se retirado da vida dele, tinha retirado, Davi não estava ali. E acabou no meio da guerra, acabou sendo morto Jonatas, o amigo tão fiel de Davi, o filho de Saul. E Saul, o ego dele era tão grande, o eu dele era tão grande que, prestes a morrer naquela luta contra os filisteus, seria muito mais honroso morrer de pé, morrer com a espada na mão. Não, ele pegou a espada de um dos seus soldados, se jogou em cima e suicidou da espada para que o cristão não o matasse. Que fim para um escolhido de Deus, meus irmãos. Por isso que eu falo, quem tem promessa pode morrer sim, se você não mudar as tuas atitudes e as tuas escolhas. Daí voltando lá para o texto que eu abri lá em 2 Samuel 9, e diz lá: disse Davi, resta ainda porventura alguém na casa de Saul. Da Ziba lá, que era um servo de Saul, diz: não, tem Mefibosete lá, um coitadinho, um aleijado, que mora em Lodebar. Voltando nessa parte, quando Jonas é morto, Saul é morto, Jonas tinha um filhinho que era esse Mefibosete, que nós vemos no capítulo 9. O Mefibosete, ele tinha, naquela época, quando morria um rei, quando saía um reinado,
O povo mesmo matava toda a descendência do rei, para que não houvesse uma rebelião ou uma futura outra guerra para tirar o reinado. E ia dissipar toda a família do rei. E no desespero para não ser morto aquela criancinha, Mefibosete, que era filho de Jonatas, a ama de leite dele, ou babá, como dizem hoje, pegou aquele menino no colo e saiu correndo desesperado, fugindo. Porque o povo já sabia da morte de Saul, já começou a tomar conta de tudo. Não pela vontade de Davi, mas era um costume da época. Saíam os reis, acabavam com toda a descendência do rei. E aquela mãe dele correu com essa criança no colo, correu. E no desespero ela deixou cair aquela criança do colo, uma criancinha pequena. Quando caiu, ele quebrou os 2 pezinhos, contra a palavra. E naquela época não tinha a medicina que tem hoje. Ele acabou ficando aleijadinho de ambos os pés. Daí que vem o texto que nós chegamos ali, diz que ele estava em Lodebar. Ele ficou lá em Lodebar, conta a palavra, na casa de Maquir, que não diz, mas com certeza não era ninguém conhecido, não era um parente, nada. Ele ficou na casa de um estranho, uma criancinha aleijada na casa de um estranho. Às vezes você pode achar que a tua vida anda difícil, que não há solução, que está tudo difícil, que as portas estão se fechando. Mas pense na vida dessa criança. Ele foi criado, ele nasceu no palácio já. Ele nasceu com as pombas de ser o futuro rei. Se você for pegar pela escala real, era Saul, Jonatas, e depois de Jonatas seria quem? Mefibosete seria o rei, se Saul não tivesse errado. Imagina essa criança crescendo no palácio, com todos os mimos, todos os aparelhos de todo o povo, porque ele seria o futuro rei. E de repente, do dia para a noite, sem entender mesmo que era criança, sem entender nada, ficando aleijado, indo morar numa terra distante. Ela conta que ele foi para Lodebar. Alguém já pesquisou sobre Lodebar? Lodebar? Eu fui olhar o significado do Lodebar, tem vários significados, um deles no hebraico chama sem pasto, lugar de silêncio. Eu peguei até, fui estudar, eu peguei uma coisa do lugar onde é Lodebar nos dias de hoje. Até hoje aquela terra, você viu aquela terra do Nordeste, que é toda trincada, assim, aquela terra seca? Até hoje é assim, não nasce nada naquele lugar. Era o pior lugar para se morar naquela época. Não tinha como criar pasto, não tinha como fazer plantação. Era muito pior do que uma favela. Mas era um lugar onde ficava o povo rejeitado, o povo esquecido. Lugar de silêncio, como diz. E pense na vida desse menino, de Mefibosete. Ele ia crescer, de repente, a vida dele toda era num lugar de silêncio, escondido, quietinho, porque se descobrisse a sua existência, ele poderia ser morto. Alguém que nasceu para reinar, viveu nessa vida. Você pode entender isso? Só que existe um Deus, meu irmão. Existe um Deus que Ele olha, que Ele te vela dia e noite, meu irmão. Pode estar difícil, meu irmão, mas não pare de adorar. Faça como o rei de Davi, ó. Como o rei de Davi, quero te louvar. Você faça assim, ó. Quando a prova está mais difícil, você apenas louva, meu irmão. Louva. O Senhor vai te dar providência, cura. Mefibosete lá esquecido, abandonado, sem família, aleijado. Você quer mais alguma coisa ruim, entende? Mas conta que um dia, Davi já passado muitos anos, muito tempo depois, Davi já tinha acalmado Israel, já tinha se tornado um rei que tinha dominado toda Israel, tinha um reinado tranquilo. De repente eu vejo Davi lá naquele palácio dele lá, e de repente do nada, Deus chama a memória dele, e começa a lembrar de repente dos amigos dele, lembrar de Jonas, e começa, mas eu lembro daquele pacto, eu lembro daquela aliança que eu fiz com meu amigo Jonatas, eu lembro, Deus trouxe a lembrança a ele aquilo. E foi quando eu disse a palavra que nós demos ele, olha, ele mandou chamar Ziba. Ziba era um servo de Saul, só que morava ali, ainda por ali, ele ficou com os servos, ele morava nas redondezas ali. Manda buscar Ziba, que ele deve saber de alguém. Ele deve saber de alguém, para que eu possa cumprir a minha promessa, que eu possa ser fiel à casa do meu amigo até o fim. E o rei veio lá e manda a cavalaria, eu acho que ele manda aquela cavalaria real, as carruagens, vai buscar esse rapaz. Vai buscar. E Ziba ainda chegou para ele e falou, olha, Mefibosete, tem Mefibosete lá naquela
devem ser umas velhinhas bem apertadinhas, num lugar bem ruim, bem feio, aqueles cavalos reais, aquelas carruagens reais. De repente chega até Mefibosete. De repente Mefibosete pensa, olha, agora eu já estava acabado, agora eu estou morto mesmo, porque devem ter me descobrido, né? Agora vão acabar comigo. Porque o último descendente de Saul, mas colocaram ele naquela, de repente ele saiu por cima, eles saíram todos vendo ele saindo no meio daquele povo real. E ele deve ter chegado, eu penso assim, ele deve ter chegado à presença de Davi, e os olhos de Davi devem ter se enchido de lágrimas, porque o amor que havia em Davi é um amor de Deus. O amor de Deus não há nada maior, né? O amor de Deus é infalível, né? Ele nunca falha, meu irmão. É um mandamento que temos que cumprir, é o amor, Aquilo poderia ser uma ameaça para Davi, um descendente, né? Mas ele não viu isso, ele viu com os olhos de amor dele. Ele viu com os olhos de amor. Quando chegou lá no Mefibosete, ele falou, olha, a partir de hoje, tudo que era teu eu vou devolver. Tudo que era teu eu vou te restituir. Todas as terras que era da tua família vão voltar a ser seu. Até Ziba, que tinha vários servos, estava sendo virando servo dele também, de Mefibosete. E a partir de hoje você vai morar na casa do rei, você vai morar no palácio. E mais ainda, você vai se vestir com as minhas roupas, você vai sentar à minha mesa. Não era qualquer um que sentava à mesa do rei. Você pegava um significado para sentar na mesa do rei, só filhos, mesmo da família. Mas ele se assentou na mesa do rei. De Lodebar, lugar esquecido, o pior lugar, aleijado, para o palácio do rei. Deus não se esquece dos teus sonhos, irmão. Deus, ele não esquece de você. Aquilo que você pôs no teu coração lá atrás, Deus ainda, de repente não chegou ainda, mas ele vai te entregar, meu irmão, se você buscar de coração. O que Deus manda te falar essa noite, meu irmão? Qual é a Lodebar que tem passado na tua vida? Que Lodebar que você está vivendo? Talvez será que é uma Lodebar no teu casamento? Será que é uma Lodebar na tua vida espiritual? Será que é uma Lodebar com teus filhos? Mas Deus quer te tirar dessa Lodebar essa noite, meu irmão. É o rei que manda te chamar. Glória a Deus. Aleluia. Ele quer te chamar para reinar com ele. Aleluia. Não fique com as migalhas que o inimigo quer te entregar. Deus, ele tem mais para ti. Deus quer te entregar essa noite. Começa a refletir agora um minuto. Baixa tua cabeça e reflete. O que você tem passado de prova hoje? Qual é o teu lugar de silêncio? O teu lugar que você está no sofrimento essa noite? Qual é a tua Lodebar? O rei dos reis pergunta para você essa noite. Aleluia. Se você der liberdade, ele quer te curar essa noite. Ele quer te arrancar, ele quer te trazer para dentro dele. Se você pegar a história toda da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que é sempre Deus buscando o homem, Deus procurando o homem fugindo de Deus. É sempre assim, Deus sempre está ali de braços abertos, o homem não dá um jeitinho, vai para lá e vai para cá, mas Deus está ali sempre de braços abertos esperando o homem. Deus chegou a fazer a atitude maior de amor que podia se fazer, né? Ele mandou o filho dele, para ele vir morrer por mim e por você, naquela cruz, meu irmão, para dar redenção dos nossos pecados, para restaurar. Ele te chama para reinar, meu irmão. Ele te chama para reinar junto com ele. Ele quer que você assuma a paternidade de Deus essa noite. Ele é teu pai, ele te chama. Muitas pessoas às vezes têm sofrido, pensado, olha, de repente o pai judiou na infância, perdeu já o pai e a mãe, eu não sei. Mas Deus fala, não, olha, mesmo a mãe pode esquecer o filho, mas eu não te esquecerei. Ele quer que você aceite ele como pai essa noite. Que você entenda que você tem um pai que zela por você, que cuida de você dia e noite, meu irmão.
cruz. E se você for estudar o significado da palavra tetelestai, você vai ver que tetelestai é quando uma pessoa devia para outra e ela acabava se tornando escrava daquela outra pessoa naquela época. Ele era escravo um do outro. E a única coisa que abonava, que tornava aquela pessoa livre novamente, era um papel moeda que se chamava tetelestai. Que quer dizer, um papel que dava liberdade para a pessoa se tornar livre novamente. O que Jesus quis dizer naquela cruz, quando ele bradou, tetelestai, tetelestai, ele falou: olha, você está livre. Eu estou morrendo para que você seja livre em mim. Para que você seja liberto. Você é poder das trevas, glória a Deus. Glória a Deus. Se você está abrindo o coração essa noite, Ele quer te curar. Não sei se você está em depressão, eu não sei qual problema que você tem, mas Ele quer. É uma noite de restauração, uma noite de portas abertas. Aleluia. Aleluia. Como diz o texto, o Rei manda te chamar essa noite. Você pode colocar em pé essa noite, meu irmão. Você fica enrolando muito, por favor. Você convida que adorasse com o hino. Você decidiu no coração que saísse e viesse aqui na frente, meu irmão. Eu quero orar com você, porque a palavra diz que aquilo tudo que você tocar, abençoado será. Eu quero tocar na tua vida, eu quero que o serviço possa ficar aqui. Se puder todos vir aqui na frente. Glória a Deus. Deixa Deus tocar na tua vida essa noite. Vem pensando qual que é a tua luta essa noite. Deus Ele vai te libertar, Deus Ele vai te tocar, Ele vai te batizar se for isso. Quando você que adora o Senhor, Eu posso imaginar como Deus será. O nosso lar